Olá, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos para mais uma vez continuarmos o estudo da nossa série Nada Além da Verdade. Série essa que tem como propósito maior levar você a aprofundar seu conhecimento bíblico e então responder a perguntas que muitas vezes você não tinha resposta para as mesmas. O nosso estudo de hoje é um estudo muito importante. Eu tenho certeza que você deve ter muitas curiosidades sobre esse tema. Qual é o tema de hoje, pastor? O tema de hoje está aqui, a verdade sobre os mortos e quem são os espíritos do Espiritismo. Já parou para pensar nisso? Bem, antes de nós abrirmos a Bíblia e começarmos a estudá-la, nós vamos então agora orar ao Senhor. Eu peço a você que feche seus olhos e incline a cabeça para falarmos com Deus. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecermos a Tua Palavra. Agora nos abençoe a estudarmos a Bíblia, nos dando o entendimento da mesma, é o que eu lhe peço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Aqui no Brasil, se nós saíssemos perguntando nas casas, né, o que acontece com as pessoas quando morrem? Quais seriam as respostas, não é mesmo? Respostas para perguntas como essas aqui, ó. Onde estão os mortos? Existe vida após a morte? Podemos nos comunicar com os mortos? O que é alma? O que é espírito? O que acontece aos mortos? Como eu falei, o Brasil é um país predominantemente cristão, na sua maioria católico, né? Se nós saíssemos perguntando nas ruas quais seriam as respostas, o que acontece quando morre com as pessoas? Bom, na grande maioria esmagadora, com certeza a resposta seria essa daqui, ó. Quando morre, vai para o céu. Alguns falam, quando morre, vai para o céu. É interessante que para aqueles que creem nessa possibilidade de ir para o céu, existe o outro lado da moeda. Para quem crê que quando morre vai para o céu, se não vai para o céu, vai para onde? Vai para o inferno. E no catolicismo também tem a crença de que a pessoa, quando ela morre, se ela não vai nem para o céu nem para o inferno, ela vai para o purgatório, que é uma coluna do meio ali, que ela vai fazer um curso, se ela melhorar, ela sobe, se ela piorar, ela desce. E por último, uma outra visão também muito difundida, especialmente em nossos dias, é que quando a pessoa morre, então ela assume outras formas de vida, né? Ela reencarna ou assume outras formas de vida. Mas o nosso combinado, vamos manter ele. Qual é o nosso combinado? Nós vamos ver então o que a Bíblia fala sobre isso. Queridos, é muito importante você tomar a decisão de basear a sua fé, não no que a sua igreja diz, não no que o pastor ou o padre falam, mas sim no que a Bíblia fala sobre esse assunto. E hoje nós vamos fazer isso. Eu quero convidar você agora para que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. Por quê? Gênesis capítulo 2 fala sobre a criação do homem, quando Deus formou o homem. E para nós aprendermos sobre a morte, primeiro nós vamos aprender sobre a vida. Como foi que Deus trouxe a vida ao ser humano? Você vai entender, você vai aprender que para formar o homem, Deus se utilizou de dois elementos. E quando esses dois elementos se uniram, o homem apareceu. E quando nós aprendemos sobre a vida, você vai perceber depois que vai ficar muito fácil, quando você aprende como foi que Deus deu a vida para o homem, vai ficar fácil você entender então o que acontece quando morre. Vamos então ler Gênesis capítulo 2, verso 7. Preste bem atenção no que diz o texto. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você viu aí o que a Bíblia diz? Né? A Bíblia diz que para formar o homem, para formar o ser humano, Deus, ele pegou o pó da terra, e como grande artífice que Deus é, com as suas mãos, ele então formou o boneco Adão, ele fez Adão de forma completa, plena, como Adão é, como Adão era, né? E ali então ele formou todos os órgãos, né? Os órgãos superiores, inferiores, os órgãos internos, Deus fez a boca, os olhos, cílios, tudo, como nós vemos. Mas aquele boneco que estava ali era um boneco sem vida, né? Que a Bíblia chama de o pó da terra. E Deus então ele se aproxima daquele boneco e Deus sopra nas narinas daquele boneco, que a Bíblia diz, o fôlego da vida. E quando o fôlego da vida ou o espírito se une ao pó da terra, a Bíblia diz então que surge algo, que a Bíblia chama do quê? De uma alma vivente. Queridos, quando estão juntos pó da terra, que é o corpo, mais o espírito, que é
O fôlego da vida, a respiração. Quando uma pessoa está respirando, ela é uma alma vivente. Isso é muito importante. A Bíblia usa a expressão alma em vários lugares diferentes. Mas toda vez que a Bíblia se refere a uma alma, ela está se referindo a algo vivo, a um ser que respira. A Bíblia não usa essa expressão para algo morto, inanimado. Alma vivente. Isso é muito importante. Por que é importante, queridos? Nós vamos começar respondendo aqui a primeira pergunta, né? O que é alma, né? Nós já vimos aqui primeiro que alma é quando está junto, né, dois elementos. O pó da terra mais o fôlego de vida, a respiração, o corpo mais a respiração. Quando esses dois elementos estão juntos, então nós temos uma alma vivente. Mas aí vem a pergunta que eu quero fazer para você, que é muito importante. Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? O que você acha? O que você aprendeu sua vida inteira? Nós temos uma alma ou somos uma alma? Nós temos uma entidade que é separada do corpo, chamada de alma, ou nós somos uma alma? Bom, eu não vou dar a minha opinião e nem a sua também é importante. Nós vamos ver, ou melhor, rever o que a Bíblia já nos disse. Diz assim o texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, o espírito. E o homem passou a quê? A ser uma alma vivente. Você viu aí? Nós somos uma alma. Nós não temos alma separada do corpo. Nós somos uma alma até quando? Até quando nós estivermos vivos. Enquanto um ser humano estiver respirando com vida, ele é uma alma vivente. Por quê? Porque quando a pessoa morre, o que acontece? Ela para de respirar. Ela perde o fôlego de vida. E quando o fôlego de vida sai do corpo, o que acontece com a alma vivente? Ela desaparece. Porque a alma vivente só existe quando está junto o pó da terra, o corpo, com o fôlego da vida ou o espírito. Quando esses dois se separam, a alma desaparece. Entendeu isso? Isso é bem importante. Pastor, mas eu ouvi falar na minha igreja que a alma não morre, que a alma é imortal. E aí vem a pergunta: alma morre? O que você acha? Né? Ou melhor, o que você aprendeu? Né? Bom, eu não vou ficar discutindo, porque eu sei que há muitas religiões, na verdade, a grande maioria das religiões, incluindo católicos e evangélicos, creem que a alma não morre. Agora, o que a Bíblia diz? Vamos ver? Vamos lá agora para Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. Diz assim o texto: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa o quê? Essa morrerá. Queridos, a Bíblia diz que todo ser humano, toda alma, né, porque a alma é uma pessoa viva, que pecar, essa irá morrer. E vocês sabem que as pessoas morrem, todas elas, até mesmo o Papa, né? O Papa morre ou não morre? Morre. Por quê? Porque toda alma que pecar, essa morre. A alma não é imortal, queridos. A alma não é imortal. Essa ideia da imortalidade da alma é uma ideia 100% pagã. A ideia de que a alma é imortal é totalmente antibíblica. Mas as nações pagãs acreditavam na imortalidade da alma. As nações pagãs acreditavam que quando morria, não morria. E eu cito um exemplo bem conhecido do nosso, principalmente pela Bíblia, né, que é a nação egípcia. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. Tanto é que quando morria, né, ali um faraó, o que eles faziam? Eles embalsamavam o corpo e ali então se formavam as múmias até hoje. Se você puder visitar um museu famoso, o Museu do Cairo, ou se você for lá em Paris, no Louvre, e ali você procurar lá as múmias, você vai ver lá que tem múmias lá que perduram lá por milhares de anos já. Então essa ideia de embalsamar o corpo funcionava muito bem, né? Agora, por que eles embalsamavam o corpo? Porque eles criam que quando a pessoa morria, ela não morria. Ela ia para uma outra instância. Isso era tão forte na cultura egípcia, você deve ter ouvido falar já, né, ou estudado sobre as pirâmides do Egito, não é verdade? Você sabe, ou melhor dizendo, você sabe o que é uma pirâmide? Ou para que servia uma pirâmide? As pirâmides do Egito, elas estavam entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A maior delas chegou a atingir 140 metros de altura. E a base de uma pirâmide, ela equivalia, sabe a quanto? A 7 quarteirões aqui no Brasil.
Imagina o tamanho de uma pirâmide. Agora, o que era uma pirâmide? Para que servia uma pirâmide? A pirâmide, ela era o local onde se enterrava um faraó. É isso mesmo. A pirâmide era a sepultura de um homem. Imagine só. Mas por que tão grande assim? É pela crença que eles tinham, que quando a pessoa morria, ela não morria. Agora, o que é interessante é que quando o faraó morria, ele era levado lá para a sua sepultura, a pirâmide, junto com o faraó ia uma equipe. Ia ali o chefe da música, o chefe da cozinha, né? Ia ali todo um start, junto com o faraó, entravam na pirâmide, preparados e vestidos ali adequadamente, e o faraó era colocado lá no seu local, e havia um local para cada uma daquelas pessoas que estavam vivas. Mas ali, então, elas bebiam um veneno, e elas, então, se deitavam e se preparavam para morrer e servir o faraó na outra vida. Essa é uma ideia 100% pagã. Inclusive, a ideia da imortalidade da alma não é compartilhada apenas por evangélicos e católicos, mas também até mesmo por seitas satânicas. Eles acreditam também na imortalidade da alma. Você sabia disso? Essas seitas não creem que quando a pessoa morre, ela morre de fato. Queridos, segundo a Bíblia, a alma não é imortal. Imortal, segundo a Bíblia, só há um. E é quem? Deus. Todos os demais são mortais. Então agora, diante dessa informação, vai ficar fácil para você entender biblicamente o que acontece com alguém quando ela morre. Simples. Morte, o que é a morte? Morte é o contrário da criação. Morte é a criação ao contrário. E agora que você já aprendeu o que acontece quando uma pessoa ela nasce, como que foi formado o homem, você vai ter facilidade em entender o que acontece quando essa pessoa morre. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Olha só o que diz o texto. Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você entendeu? O que acontece quando morre? O corpo, a Bíblia fala. O pó vai para onde mesmo? Vai para a terra, como era. Deus formou Adão do que mesmo? Do pó da terra. Então morreu o corpo, né? Vai virar pó. E o espírito, a Bíblia diz, o que acontece com o espírito? Volta para Deus que o quê? O deu. Aí eu pergunto para você, como é que foi que Deus deu o espírito para Adão mesmo? Você se lembra? Deus se aproximou das narinas de Adão e Deus soprou nas suas narinas o espírito, ou o fôlego de vida. Está entendendo? Aí você fala, pastor, só que é o seguinte, essas religiões têm aí, né, que acreditam na imortalidade da alma. Veja bem, o nome delas, pastor, por exemplo, tem uma muito famosa, o nome dela não é almaritismo, é o espiritismo. Então, pastor, o que realmente fica por aí e tal, não é a alma, mas é o espírito. Ah, bom. Alguns falam isso? Falam isso. Mas isso é verdade? Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver biblicamente se esse espírito que volta para Deus, se ele é consciente, se ele pensa, se ele sabe o que está acontecendo. Lógico, só por uma questão de lógica, porque eu já falei para vocês, né? O espírito que Deus deu lá para Adão, Deus chegou e soprou nas narinas de Adão o quê? A respiração. O ar. Experimenta ficar sem respirar e por 5 minutos o que acontece com você? Você para de sobreviver, meu amigo. Então, o espírito, segundo a Bíblia, é o fôlego de vida. Isso aqui, ó, é a respiração. Então, esse ar volta para Deus. Agora, esse espírito que volta para Deus, ele tem algum grau de consciência? O que a Bíblia fala sobre isso? Bem, antes de irmos para os textos bíblicos, eu quero que você entenda o seguinte, né? As línguas que a Bíblia foi escrita não são português, nem inglês, nem espanhol. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento na língua hebraica, um pedacinho no aramaico, e o Novo Testamento na língua grega. Então, para nós entendermos melhor o significado da palavra espírito, nós temos que conhecer um pouco como é espírito no original bíblico. Porque em português, quando você pega a Bíblia e lê o termo, está escrito ali espírito. Mas lá no grego, por exemplo, não é assim. As palavras que a Bíblia tem em português, no original tem um outro sentido muitas vezes, que o tradutor pode ter colocado em português de uma maneira que não reflete a língua original. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Brasil, aqui no Brasil, a língua portuguesa é derivada basicamente de 3 línguas mais antigas, que são quais? Vamos lá. O português é derivado do latim, do grego e também de línguas indígenas.
É isso mesmo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né, tem duas cidades que você conhece, que é Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Da onde que vem essas palavras? Da língua indígena. Rio Grande, Rio Pequeno. E outras muitas que eu poderia citar aqui agora. Então, uma das fontes primárias do português são as línguas indígenas. A outra, o latim. Uma palavra em português que veio do latim. A palavra religião. Olha só que interessante. A palavra religião vem do latim religare. Só para você entender, o que o pecado fez entre Deus e o homem? Nos separou? Então, se você entende o significado original dessa palavra, religar em latim, quer dizer o quê? Ligar outra vez. Então a religião tem como objetivo o quê? Ligar o homem a Deus, outra vez. Religare. E do português e do grego também tem muitas palavras que nós temos em português. Uma delas, me diga uma coisa, quando você tem um problema do coração, você vai em que especialista? Cardiologista. Quando alguém tem um ataque do coração, tem um ataque o quê? Um ataque cardíaco. Por quê? Porque a palavra coração em grego, sabe qual é? É a palavra cardia. Cardiologista, ataque cardíaco. Tá entendendo? Agora, pastor, e a palavra espírito no grego? Como que é essa palavra lá? Querido, se você for na língua original grega, você vê que a palavra espírito está lá com a palavra pneuma, né? Aqui está no grego, literalmente, e aqui embaixo transliterado, é uma forma de aportuguesar essa palavra. E em português tem várias palavras derivadas da palavra pneuma, né? Quais são elas? Pneu, por exemplo, não é mesmo? O que tem dentro do pneu? Ar. Quando você tem um problema grave nos pulmões de doença respiratória, você tem o quê? Uma pneumonia. O especialista para você ver problemas de vias respiratórias, qual é? Pneumologista, não é mesmo? Por quê? Porque tem a ver com o ar, com a respiração. Então a palavra original para espírito, lá no grego, é a palavra pneuma. Ela aparece 275 vezes. Só que é interessante que ela foi traduzida para o português de maneiras diferentes. A palavra pneuma foi traduzida para o português, dessas 275 vezes, 37 vezes foi traduzida em português como hálito, ou seja, tem a ver com o hálito de vida, né? 79 vezes a palavra pneuma, que está no grego, foi traduzida para o português como sopro, sopro de vida, sopro. 84 vezes pneuma foi traduzida como vento, mas 75 vezes a palavra pneuma foi traduzida para o português com a palavra espírito. Mas na mente da língua original, pneuma, né? Espírito significa literalmente espírito, respiração ou fôlego de vida. Ninguém nos tempos bíblicos olhava para pneuma e imaginava um fantasminha voando para lá e para cá. Nada disso, queridos. Então só a explicação do original já é suficiente. Então espírito no grego tem a ver com respiração, com fôlego de vida. Não tem nada a ver com uma entidade fora do corpo voando para lá e para cá. Nada disso. Mas eu quero falar agora com vocês um pouquinho sobre o espiritismo. É isso mesmo. Por quê? Porque a base, o fundamento da doutrina espírita qual é? Eles ensinam que os mortos sabem mais do que os vivos. Não é verdade isso? Se você conhece um pouquinho do espiritismo, você vai ver que realmente é isso. Segundo os espíritas, os mortos sabem mais do que os vivos. Agora vem a pergunta: o que a Bíblia fala sobre isso? Será que, segundo a Bíblia, os mortos sabem mais do que os vivos? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos lá para o Salmo 146, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia desaparecem todos os seus pensamentos. Queridos, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, os mortos não pensam. Para o espiritismo, eles sabem mais do que os vivos. Mas, segundo a Bíblia, os mortos não pensam. O que mais, pastor? Vamos lá para Eclesiastes 9, verso 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Queridos, segundo a Bíblia, os mortos não têm memória. Não se lembram de nada. Por quê? Morreu? Morreu. Outro texto, Eclesiastes 9:10. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento
nem sabedoria alguma. Esse texto é muito importante porque ele mostra para onde alguém morre e vai. E para onde que ele vai? Para a sepultura. Não vai para o céu, porque não chegou a hora ainda, se ele estiver salvo. Não vai para o inferno, porque não existe esse tal desse inferno que é apregoado por católicos evangélicos. Não tem, que o diabo hoje está lá fritando lá, pessoas que não aceitaram a Deus vai queimá-las eternamente. Isso é uma mentira. Isso é antibíblico. Mas vai para onde? Para a sepultura. E a Bíblia diz que para onde ele vai não há obra, não há projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma, queridos. Segundo a Bíblia, os mortos não sabem de nada, zero, não sabem coisíssima nenhuma. Você entendeu isso daí? Outra pergunta importante. Segundo a Bíblia, um morto pode voltar a se comunicar com os vivos? Porque a doutrina espírita ensina isso, né? Que tem lá no centro espírita, vão estar lá, tem lá um médium lá, e eles fazem os rituais, daqui a pouco alguém que morreu, o espírito dela volta e entra naquele médium e começa a conversar com os familiares, com qualquer um ali. Então, repito a pergunta, segundo a Bíblia, pode um morto voltar e se comunicar com os vivos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Jó 7, 9 e 10. Diz assim o texto bíblico: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, e nem o seu lugar jamais o conhecerá. Viu o que a Bíblia diz? Jamais tornará a subir. Segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, ela não volta. E no mesmo livro de Jó, mas no capítulo 16 e no verso 22, Jó, que era temente a Deus, que conhecia a palavra de Deus e que sabia que estava perto da sua morte, fez a seguinte declaração. Jó 16, 22. Ele disse: porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Ou seja, Jó sabia que ele não ia voltar à vida. Por quê? Porque Jó sabia que quando ele morresse, ele iria morrer. Bom, continuando. O que a Bíblia, preste atenção, o que a Bíblia fala sobre falar com os mortos, que é uma atitude normal para os espíritas. É importante ficar claro o seguinte, queridos. Eu não estou aqui para falar o que eu penso sobre o espiritismo. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia fala sobre o espiritismo. O que a Bíblia fala sobre falar com os mortos. Você quer saber? Muito bem. Por que eu falo isso? Porque se as pessoas não creem na Bíblia, né? Ah, não, eu prefiro crer em Allan Kardec, eu prefiro crer lá nos pais do espiritismo. Não creio na Bíblia. Então sabe o que nós temos que fazer como cristãos? Nós temos que respeitar a opinião delas. Agora, uma coisa é certa. É impossível uma pessoa que crê na Bíblia dizer que acredita no espiritismo. Por quê? Porque ele é totalmente antibíblico. Vamos lá para Levítico 19, verso 13, e vamos ver então o que a Bíblia nos fala sobre falar com os mortos. Veja o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: não procurem a ajuda dos que consultam os mortos, nem dos que adivinham o futuro, para não serdes contaminados por eles. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, ó, não procurem a ajuda dos que consultam os mortos. Eu pergunto para você que está me assistindo. Baseado na Bíblia, eu posso falar assim para você que é cristão, que crê em Deus e na Bíblia, eu posso falar assim, ó, não procure a ajuda dos espíritas? Sim, por quê? Porque a Bíblia fala isso. Não procurem a ajuda daqueles que consultam os mortos. E os espíritos fazem o quê? Consultam os mortos. Agora, por quê? Para que você não seja contaminado por essas práticas. Essa é a explicação bíblica. Agora, queridos, você está preparado para saber o que a Bíblia pensa sobre religiões que consultam os mortos e fazem outras práticas, né, totalmente antibíblicas e pagãs? Você está preparado para saber o que a Bíblia fala do espiritismo? Você quer saber? Muito bem. Então agora eu quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 a 12. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Diz assim o texto: não haja no teu meio adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, benzedores, quem faz despachos, nem os que consultam os mortos. O Deus eterno detesta os que praticam essas coisas nojentas. Você viu aí? Deus diz que ele detesta, que ele abomina os que praticam essas coisas nojentas. Volto a dizer,
Ah, mas eu não creio na Bíblia. Tudo bem, viva a sua religião em paz. Ah, mas eu creio na Bíblia, o que eu faço agora? Continuo tratando normal essas pessoas, amo essas pessoas. Agora, nós cristãos jamais podemos admitir isso. Por quê? Porque isso é totalmente antibíblico. Você pode estar aí pensando assim, pastor, quem é, se não são pessoas que estão falando lá, quem é que fala? Porque alguém fala, pastor. E outra coisa, a voz que se ouve lá nesses centros espíritas é a voz do familiar. Eu tenho um amigo meu que foi lá um dia e falou assim, não, era o meu avô que estava falando, a voz idêntica. Então, se não são pessoas, quem é que volta e se comunica com os vivos? Quer saber? Vamos lá para a Bíblia então. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 11, 14. E ali o apóstolo Paulo então nos explica quem é que está lá, né, se comunicando com os vivos através dos médiuns. Diz assim o texto bíblico. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma até mesmo em quê? Em anjo de luz. Queridos, na verdade, quem está ali no corpo daqueles médiuns se comunicando com os vivos não são pessoas que voltaram lá dos mortos, mas são os espíritos de demônios, os anjos caídos. Eles estão ali, o próprio Satanás. Mas pastor, e aquela voz é idêntica, que eles, o diabo pode imitar com facilidade. Mas pastor, eles trataram um tema que só eu sabia. O diabo conhece todas as coisas. Então o diabo ele vai ali e se comunica através daqueles médiuns. Mas pastor, como explicar, pastor? Como explicar aquelas cirurgias espirituais, né, que esses médiuns fazem, não usam nenhum bisturi, nada, vai lá e tira câncer das pessoas. Como explicar essas coisas incríveis que eles fazem? Eu não tenho como explicar, mas a Bíblia tem. Lá em Apocalipse 16, 14 está escrito, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Entendeu? Eles são espíritos, quem que opera? Eles são espíritos de demônios que operam grandes sinais. A Bíblia já deixou claro para nós isso, para que você não ficasse impressionado com o que eles fazem. A Bíblia nos avisou. Pastor, quem é que inventou essa história de que quando morre não morre? Da onde é que tirou esse conceito? Quem inventou isso, pastor? Vamos descobrir? Vamos lá para Gênesis 2:17. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a declaração de Deus. Olha, Adão e Eva, vocês estão vendo aqui esse jardim maravilhoso? Aqui está cheio de árvores frutíferas, você pode comer de todas elas, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês que são uma alma vivente, vocês certamente irão o quê? Morrer. Agora então o que acontece? Eva se distancia do marido, fica sozinha. Ela ouve uma voz chamando o seu nome, ela se aproxima, e essa voz vinha em direção da árvore proibida. E quando ela chega perto da árvore, ela olha, e quem que estava ali? Uma serpente. E aquela serpente não era serpente, na verdade era o diabo que havia incorporado na serpente. Igual no espiritismo, né? Quando vem lá uma entidade e entra no médium, aqui é a primeira manifestação espírita da Terra foi essa. O diabo entrou no corpo da serpente. E agora então o diabo se aproxima ali, Eva se aproxima da árvore onde estava o diabo, e começa um diálogo. E o diabo então, que era a serpente, fala, Eva, coma desse fruto. E Eva responde, não vou comer. Por que você não vai comer? Porque Deus disse que se eu comer desse fruto, eu certamente vou morrer. E ali o diabo então começa a enganar, iludir Eva. E ali então ele fala assim, não, Eva, lá em Gênesis 3, você pode ler, nós vamos ler daqui a pouquinho o verso 4. Fala, não, Eva, Deus não quer que você coma, sabe por quê? Porque Deus sabe que se você comer dessa árvore, ele vai se tornar igual a ele, conhecedora do bem e do mal. E lá em Gênesis 3, verso 4, o diabo faz a famosa afirmação e ele disse, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Pode comer, Eva. Pode comer, se você comer, você não vai morrer. Vejam bem, queridos, Deus disse, certamente o quê? Morrerás. A serpente, que era o diabo, disse, certamente não morrerás. Então, para o espiritismo, o diabo falou a verdade e Deus falou a mentira. Ah, pastor, eu quero ser espírita. Tudo bem, pode ser, mas se lembre disso. Para o espiritismo, Deus falou a mentira e o diabo a verdade. Qual é o nome que a Bíblia dá para a morte? Vamos lá para o Salmo 13, verso 3. Você vai perceber que as coisas vão ficar mais claras agora. Diz assim o texto. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Queridos,
todas as vezes que a Bíblia se refere à morte, ela se identifica a morte como um sono. Segundo a palavra de Deus, uma pessoa que quando ela morre, ela está dormindo inconsciente. Ela está tendo um sono. Ela não tem consciência de nada, como nós vimos, não é mesmo? É igual você. Vai chegar daqui a pouco ali, vai chegar na sua casa, vai pôr a cabeça no travesseiro, vai dormir, quando você menos esperar, já é amanhã. Então, segundo a Bíblia, a morte é um sono, é um repouso. Há mais de 100 textos bíblicos que dizem que os que morreram estão dormindo. Eu quero ler apenas 2 deles. O primeiro, Daniel 12, verso 2. E lá o profeta Daniel disse assim: muitos dos que dormem no pó da terra. Quando você vai no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 15, verso 18, quando Paulo se refere aos mortos, ele disse: os que dormiram em Cristo. Segundo a palavra de Deus, a morte é um sono. Então, a pessoa que está morta, ela está dormindo inconsciente, o corpo virou pó, o espírito, que é a vida, que é a respiração, está com Deus, e ela está inconsciente. Ela não tem alegria, ela não tem tristeza, ela não sabe de nada. Ela está descansando. Tanto os salvos quanto os ímpios. É isso mesmo. Os ímpios não estão queimando em lugar nenhum, como eu falei, porque esse inferno que é ensinado por católicos e evangélicos não existe. Não é mesmo? As pessoas estão descansando inconscientes. Mas, pastor, agora estou ficando confusa, pastor. Então, o que me dizer de Maria? Maria não está no céu, pastor? São Pedro não está no céu, pastor? Bom, queridos, eu quero chamar você agora para ir lá para Atos capítulo 2, verso 34. Por quê? Nós vamos ver, para confirmar essa teoria de que os salvos não estão no céu, nós vamos ver, segundo a Bíblia, Davi ele foi para o céu. Porque Davi era um homem temente a Deus. Segundo a Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi já morreu. Será que ele está no céu? Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 2, 34 diz assim: porque Davi não subiu aos céus. Queridos, nem Davi, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, nenhum dos crentes, exceto 3, que a Bíblia menciona nominalmente, foram para o céu. Quem são os 3, pastor? Enoque, Moisés e Elias. Esses, segundo a palavra de Deus, eles já foram para o céu de forma extraordinária, mas os demais que morreram, os demais mortos, eles estão descansando no pó da terra. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você, eu quero garantir uma coisa para você. Se você chegar para o seu pastor ou para o padre da sua igreja e falar assim: olha, que história que é essa? Você me ensinou que quando morre vai para o céu, né? Ou para o inferno. Eu aprendi que isso não é verdade. Para o inferno não vai porque não existe, e para o céu não vai porque a pessoa está descansando no pó da terra. Eu te garanto o seguinte: ao você falar isso para ele, vai dizer o seguinte: ah, é? Então quando morre não vai para o céu? Não, não vai. Então tá, então me explica o seguinte: me explica aquela história lá do ladrão na cruz. Você sabe quando Cristo morreu, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E a Bíblia diz que um desses ladrões, né, ele chega para Jesus e insulta Jesus, ele provoca Jesus, fala assim: se você é o filho de Deus, então desce daí, tira nós 2 daqui também. Mas a Bíblia diz que do outro lado, o outro ladrão repreende esse ladrão e fala assim: fica quieto, nós merecemos estar aqui agora, ele não fez nada. E após repreender o ladrão, esse outro ladrão olha para Jesus e faz um pedido. Que pedido ele fez? Lucas 23, verso 42. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, então, esse ladrão, depois de repreender o outro ladrão, faz um pedido para Jesus. Qual foi o pedido, Senhor Jesus? Por favor, quando o Senhor estiver lá no céu, quando o Senhor entrar no céu, por favor, se lembre de mim. E agora, então, qual foi a resposta que Jesus deu para ele? E é baseado nessa resposta que eles querem afirmar que quando morre vai para o céu. Lucas 23, 43. Diz assim o texto bíblico: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus disse para ele? Explicam os pastores evangélicos e os padres. O que Jesus disse para eles? Olha, você quer ir para o paraíso? Não tá. Então eu vou te dizer uma coisa: hoje você estará comigo no paraíso. E agora? Como explicar isso? Como explicar que quando morre não vai para o céu? O que Jesus acabou de falar? Jesus disse que hoje ambos estariam no paraíso. É isso mesmo? Bom, é isso que parece que a Bíblia está dizendo? Bom, é isso que a Bíblia parece que ela está dizendo. Mas, queridos, será que isso é verdade?
Será que é possível essa declaração de Jesus realmente ser verdadeira, que ele e o ladrão estariam naquele dia no paraíso? Bom, que dia da semana Jesus morreu? Não foi numa sexta-feira? Foi, uma sexta-feira. Então eu pergunto para você o seguinte, será que Jesus, ele subiu ao céu na sexta-feira? Será que Jesus foi para o céu na sexta-feira? Porque a resposta que ele deu para o ladrão é, em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a primeira pergunta que tem que ser respondida, para que eles possam usar esse texto para dizer que vai para o céu quando morre, na hora, é essa: Jesus foi para o céu na sexta-feira? Bom, vamos lá para João capítulo 20, verso 17. Queridos, esse texto mostra, ele registra que no domingo pela manhã, de madrugada, Maria Madalena, ela foi a primeira a ir na sepultura. Domingo de manhã, bem cedinho, ela foi na sepultura. E quando Maria chegou na sepultura, ela viu, a Bíblia diz que a pedra havia sido tirada. E ela então pensou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E ela começa a chorar. Enquanto ela estava chorando, a Bíblia diz que de repente ela ouve uma voz chamando Maria. E quando Maria se vira e olha, quem que ela viu? Jesus ressuscitado. E ela ficou muito feliz. E qual foi a reação imediata de Maria? Ela quis correr e abraçar a Jesus. Mas quando ela fez isso, Jesus deu uma ordem para ela, no domingo de manhã. Qual foi a ordem dada por Jesus? João 20, 17. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Queridos, Jesus não tinha ido para o céu na sexta-feira. Ele só foi no domingo de manhã. A Bíblia diz que ele morreu na sexta-feira, descansou no sábado, segundo o mandamento. E aqui fica uma dica para aqueles que querem dizer que Jesus aboliu o sábado. Até na morte ele guardou o sábado. E no primeiro dia da semana, que ele ressuscitou, então ele foi para o céu. Jesus não foi na sexta-feira. Como explicar então? Ah, você estará comigo hoje no paraíso. Não pode ser verdade. Outra pergunta muito importante. E o ladrão? E o ladrão? Será que o ladrão, queridos, pelo menos ele morreu na sexta-feira? Será que o ladrão sequer morreu na sexta? Bom, vamos descobrir. Vamos lá agora para João capítulo 19, versos 31 a 33. Vamos ver o que diz o texto. Diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Queridos amigos, os judeus que haviam pedido para Roma para crucificar Jesus, eles estavam diante de um grande problema. A morte de cruz era uma humilhação terrível nos tempos bíblicos. Era a morte mais cruel e mais vergonhosa do Império Romano. E os judeus tinham que submeter a essa morte. Agora, um judeu morrer na cruz, porque tanto Jesus quanto os dois ladrões eram judeus, um judeu morrer na cruz já era uma humilhação. Agora, o corpo de um judeu permanecer na cruz durante o sábado, aí era algo insuportável. Por causa disso, então, a Bíblia diz que os líderes judeus que haviam pedido para Pilatos matar a Jesus, agora voltaram até Pilatos para pedir o seguinte: Pilatos, por favor, olha, a morte de cruz tudo bem, a gente até aceita, mas um judeu ficar na cruz no sábado é muita humilhação. Porque Jesus ele morreu na sexta-feira à tarde e logo ia começar o pôr do sol. Então eles foram pedir para o Pilatos o seguinte: Pilatos, a gente pode tirar os corpos deles para que eles não fiquem lá crucificados durante o sábado? E esse foi o pedido que eles fizeram. E nós acabamos de ler o seguinte: que os soldados foram lá, chegaram lá, quebraram a perna dos dois ladrões, mas a de Jesus não. Por quê? Porque Jesus estava morto e tiraram os corpos da cruz. A pergunta é a seguinte: por que eles quebraram as pernas dos que estavam vivos? Simples, queridos amigos. Segundo a arqueologia, que é um estudo que estuda as civilizações antigas e tudo mais, a morte de cruz, ela levava de 3 até mesmo 5 dias. Uma pessoa ela não morria porque ela tinha sido crucificada,
Ela morria na cruz de fome, sede e asfixia pela forma como ela era crucificada. Por isso era uma morte tão cruel e tão temida por todos. Ou seja, o ladrão, nem mesmo morrer na sexta-feira ele morreu. O ladrão ia morrer lá para o domingo, poderia demorar até mesmo até a terça-feira seguinte. Então, queridos, o ladrão nem mesmo morreu naquele dia. Como querer usar esse texto para dizer que Jesus estava dizendo que eles iriam para o céu naquele dia? Não, isso é um crime, né? Um pastor ou um padre usar esse texto para dizer que quando morre vai para o céu na hora, deveria ter vergonha, porque ele está ensinando uma grande mentira, uma grande blasfêmia. Pastor, mas como explicar esse texto? Vamos voltar para o texto então. Lucas 23, 43. Vamos lá então. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos aprender aqui algumas verdades sobre esse texto. Vamos lá para o original bíblico, em grego. Primeira informação que eu quero dar para vocês aqui nesse momento. Lá no original grego, a preposição que, ela não existe, tá? Então eu vou tirar essa preposição e vou ler sem ela agora. Você vai perceber que não mudou nada praticamente. Vamos ler sem a preposição, diz assim o texto. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você fala, pastor, tirou, mas não mudou nada. Ainda dá a entender que eles iriam para o céu naquele dia. Muito bem. Só que é o seguinte, queridos. Os originais da Bíblia, eles não tinham ponto nem vírgula. Hoje eles têm, porque em determinado momento da história, eles resolveram colocar para que ficasse mais claro ali a compreensão, porque era muito difícil compreender sem ponto e vírgula. Só que é o seguinte, como eu falei, o ponto ou uma vírgula é determinante para você entender uma frase. E a vírgula nessa frase, colocada no lugar certo, ela vai ajudar você a entender que Jesus jamais ele disse para o ladrão naquele dia que ambos iriam para o céu na sexta-feira. Vamos então colocar a vírgula no lugar certo? Vamos lá então. Então, vamos colocar a vírgula aqui, aonde ela tem que ficar? Na frente do hoje, tá bom? Vamos ler agora uma leitura correta em português, com a vírgula no lugar certo, para ver se realmente a declaração de Jesus era aquela, que ambos estariam no céu naquele dia. Vamos ler o texto, ele diz assim agora. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto para você, mudou alguma coisa agora? Pastor, mudou completamente. Jesus estava dizendo naquele dia, Jesus estava dizendo hoje, no caso na sexta-feira, o quê? Olha, você quer ir para o paraíso comigo? Então tá. Eu te digo hoje, pode ficar tranquilo, por quê? Porque um dia você estará comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo que ambos iriam para o paraíso naquele dia, ele estava dizendo naquele dia que aquele pedido que ele havia feito seria realizado. Mas quando? Essa é a próxima pergunta. Segundo a Bíblia, quando é que os que são de Cristo irão receber a vida eterna, ou seja, irão para o céu? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá agora para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23. Diz assim o texto bíblico. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você entendeu aí? Se você já fez o estudo da segunda vinda de Jesus, você vai ver que é uma questão de lógica. Quando os que morreram em Cristo vão ir para o céu? Quando Jesus voltar a essa terra e os anjos tocarem as trombetas. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão se unir aos que estiverem vivos e ambos serão levados para o céu. Ou seja, os salvos irão para o céu na segunda vinda de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo ele tem um conselho, um recado para nós cristãos que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13, 14 e 18. E eu quero finalizar lendo esse texto de Paulo. E lá ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Queridos, esse é o recado de Deus para nós. Deus diz assim, olha, não quero que você seja ignorante em relação aos que dormem, aos que morreram. Por quê? Porque se você não entender bem esse assunto, você vai ficar desesperado como aqueles que não têm esperança. Se Cristo morreu e ressuscitou, pode ficar tranquilo. Porque se isso aconteceu, e aconteceu, amém por isso, não é mesmo? Então ele diz,
Deus, mediante Jesus, trará os que morreram. Ele irá ressuscitar essas pessoas. E nós vamos então nos reencontrar com elas. E nunca mais haverá outra separação. Queridos, eu fico imaginando aquele grande dia quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarem. Quantos reencontros não aconteceram, não é mesmo? Pais encontrando filhos, filhos encontrando pais, maridos e esposas, esposas, maridos, irmãos. Será um dia extraordinário e maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar. E a nossa grande preocupação não é a primeira morte, queridos. Porque a pessoa morreu, lógico, é triste. Mas não precisamos ficar desesperados, porque essa pessoa está descansando, dormindo. É isso que ele está fazendo. Agora, a grande preocupação que temos que ter é a seguinte: estamos nós em comunhão com Deus? Se por algum motivo a morte vier sobre nós, estamos nós salvos? Essa deveria ser a nossa grande preocupação. Que Deus te abençoe e que o conhecimento dessa verdade possa trazer paz ao seu coração. Especialmente você que perdeu um ente querido, não fique desesperado, não fique... pode ficar triste, claro, mas fique com a esperança no seu coração que um dia, muito em breve, essa pessoa irá ressuscitar e você poderá reencontrá-la para viver com ela agora por toda a eternidade. Eu quero fazer uma oração final e eu convido você para juntos orarmos nesse momento. Oremos. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra. E de sabermos que os que morreram em Cristo estão descansando no pó da terra e também os ímpios estão descansando. E que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu com todos os anjos, aí sim, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. E juntos, com os que estiverem vivos, seremos levados para o céu, para vivermos eternamente ao seu lado. Nós te pedimos essas bênçãos, que nos ajude a ficarmos firmes nos teus caminhos, para que quando voltar estejamos entre os salvos. Isso nós o fazemos em nome e por amor a Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém.